Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E hoje, dando continuidade àquela série sobre a Santíssima Trindade, nós iremos falar sobre a pessoa do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro vídeo foi sobre a pessoa de Deus Pai. E o primeiro vídeo sobre Deus Pai está na descrição aqui do vídeo. Você só dá uma assistida aí, curte e compartilha. E não se esquece, né? Logo agora, já de início, para ajudar esse canal a crescer e a gente poder alcançar mais pessoas, dá uma curtida aí neste vídeo que você está vendo agora. Também se inscreva no canal agora, não se esqueça. Vamos ajudar o canal a crescer, vamos ajudar a compartilhar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, no primeiro vídeo nós falamos sobre Deus Pai. E neste vídeo agora nós vamos falar sobre Deus Filho, ou seja, Jesus Cristo. E eu queria começar pelo prólogo do Evangelho de São João, né? Ali o início do Evangelho de São João. O evangelista João, que é o discípulo muito amado, ou seja, o discípulo que se identifica, ele mesmo identifica-se com essa nomenclatura, o discípulo muito amado, ele escrevendo o seu prólogo, ele faz uma revelação maravilhosa para nós, que nenhum dos outros evangelistas o fez. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam e não a receberam. Ele continua dizendo que no versículo 14, dá uma puladinha do 5 para o 14, ele diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como o Filho único, cheio de graça e de verdade. Ou seja, meus amados irmãos, esse Verbo que João diz que estava com Deus e que era Deus e que no princípio estava com Deus e tudo foi feito por ele, é nada mais, nada menos do que uma revelação direta de nosso Senhor Jesus Cristo como o Verbo eterno de Deus. Depois a gente volta aqui. Na primeira carta de João que escreveu o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse, na primeira carta do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, ele narra praticamente a mesma coisa que ele escreve no seu prólogo. Ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, e o que contemplamos, e o que nossas mãos apalparam do Verbo da vida. Porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela vos damos testemunho. E vos anunciamos esta vida eterna, que está voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vulo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, ou para que a vossa alegria seja completa. Meus amados irmãos, aqui nesses 2 textos, um da primeira carta de São João e o outro do prólogo do Evangelho, ele diz que no princípio era um Verbo. O Verbo era Deus e estava com Deus. No versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo que se fez carne? O Verbo que se fez carne é Jesus Cristo.
Ou seja, Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Quando João diz no evangelho dele, no capítulo 1, ele diz que o que foi feito nele, versículo 3, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Quando João diz que tudo foi feito por Jesus, é porque quando Deus Pai, como nós vimos no primeiro vídeo que está aí embaixo da descrição, quando Deus Pai criava, ele criava pelo poder da sua palavra. E esta palavra criadora de Deus é o seu Filho unigênito, que é o Verbo eterno, é o Logos de Deus. E esse Logos tem o poder divino, porque ele é Deus. Ele não somente estava com Deus. A palavra diz, no princípio ele estava com Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Então, meus amados irmãos, esse Verbo, esta palavra que estava lá no início de tudo, criando tudo, e que estava com Deus, e que é Deus, é Jesus Cristo. E Jesus confirma isso no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, quando ele começa a falar que ele e o Pai é um único Deus. Agora, de uma maneira que os judeus começaram a criticar, começaram a zombar dele, e também quando Jesus diz assim, no versículo 30 do capítulo 10 de São João, eu e o Pai somos um, os judeus outra vez apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse, eu vos mostrei inúmeras boas obras vindo do Pai, por qual delas lapida-me? Os judeus lhes responderam, não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Aí, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, aquilo que no primeiro vídeo eu falando sobre Deus Pai, o antigo Israel, ou seja, o povo judeu, o povo de Deus, não admitia de hipótese alguma alguém dizer que era filho de Deus. Eles tinham Deus como Pai, mas como provedor deles, como aquele que escolheu um povo e cuidou do seu povo. Isso você pode ver no primeiro vídeo sobre a Trindade. Então quando Jesus diz que ele e o Pai é um, os judeus ficam furiosos e acusam Jesus de blasfêmia e querem até pegar pedra e pegam pedra para apedrejar Jesus. Na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, quando Jesus está falando, ou melhor, no capítulo 17, eu não lembro agora, mas qual é o capítulo, mas é aquele momento em que Jesus diz a Filipe que ele vai para junto do Pai. E ele, quando diz que vai para junto do Pai, ele diz, e vocês sabem o caminho. Aí os apóstolos dizem, como nós sabemos o caminho? Como nós sabemos o caminho? Aí Filipe diz, olha Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus diz a Filipe, Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e tu me dizes, mostra-me o Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui, meu irmão, é onde os judeus endureceram o seu coração e não aceitaram a Trindade de jeito nenhum, porque eles não conseguiam compreender como Deus tinha se feito homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, mesmo sendo Deus, olha que coisa mais linda, que coisa mais extraordinária, mesmo sendo Deus, ele não usurpou do direito de ser igual a Deus. Mas pelo contrário, ele se humilhou. E se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, sendo Deus, se humilhou até a morte e morte de cruz. Ou seja, os judeus não conseguiriam aceitar, e não conseguiram aceitar até hoje. Quando eu digo os judeus, eu digo a grande maioria, mas alguns judeus já aceitam Jesus como Messias,
E no início da igreja primitiva, ali em Atos dos Apóstolos, você vai vendo que muitos judeus foram se convertendo e aceitando Jesus como Senhor e como Salvador e como Deus. Mas muitos não acreditam. Então, aqui está o problema de muitas pessoas não crerem na Santíssima Trindade, porque é inconcebível, não entra na nossa cabeça, não é possível se entender que um único Deus, sendo três pessoas, uma das três pessoas, que é o Filho unigênito de Deus, se faz homem e vem morrer no nosso lugar. Isto é duro para os judeus, isso é duro para muitas pessoas, isso é duro para quem não consegue ter um conhecimento de quem é Jesus e uma intimidade de quem é Jesus. Então veja só, meus amados irmãos, como eu já disse no primeiro vídeo sobre a Trindade, repito este capítulo de Mateus, capítulo 3 de São Mateus, versículo do 13 ao 17, ali fala sobre o batismo de Jesus. No batismo de Jesus, nós podemos ver claramente que Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus, unge Jesus, e o Pai diz: este é o meu Filho muito amado. Os nomes que Jesus recebeu, todos eles indicam a sua identidade e a identidade de sua missão. Por exemplo, o nome Jesus significa Deus salva. Ou seja, Jesus é Deus que vem nos salvar. Então o nome de Jesus, Deus salva. Cristo, ungido, Messias. Ou seja, quando o Espírito Santo no batismo desce sobre Jesus, e ali Jesus é ungido pelo Espírito Santo, Jesus mostra ali que ele é um com a Trindade. Quando ele diz que é Filho de Deus, quando ele diz o Pai, quando ele fala do Pai, Jesus falando do Pai, ele mostra que ele é Filho de Deus. Esse ser Filho de Deus é denominante da sua comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. E quando Isaías falava da profecia do nascimento do Filho de Deus, ele diz que eis que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, que seria chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Como é que ele seria chamado de Emanuel se ele foi chamado de Jesus? Porque o nome Jesus significa, como eu disse, Deus salva. Cristo significa ungido. Emanuel significa Deus conosco. E o nome de Jesus é Yeshua. Yeshua. Ou seja, meus amados irmãos, a Santíssima Trindade, na pessoa do Pai, nós já conhecemos. A Santíssima Trindade, na pessoa do Filho, nós já conhecemos. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é um com o Pai. E não se pode pensar de maneira diferente, porque toda a Sagrada Escritura revela para nós a Santíssima Trindade. E Jesus, a sua missão foi essa, de vir, morrer e nos salvar. Ou seja, Deus que nos salva. Emanuel, Deus conosco. E quando ele recebe o nome de Cristo, de ungido, ele faz se cumprir aquilo que ele leu lá na sinagoga, quando ele tinha acabado de ler o profeta Isaías, capítulo 11, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me enviou para dar um ano de graça. E ali Jesus vai falando, ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, Jesus é ungido. Jesus é o Filho eterno do Pai. Portanto, meus amados irmãos, é isto. Um vídeo que não possa, para que não fique muito longo, mas Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é maravilhoso. Quando você tem comunhão com Jesus, você tem comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Porque Jesus está todo no Pai. Jesus está todo no Espírito Santo. E o Pai e o Espírito Santo estão todo em Jesus, em uma comunhão plena de amor. Uma comunhão, é indivisível a comunhão da Santíssima Trindade.
Isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu queria que você pudesse gravar isso no teu coração, como se grava com um lápis, um ponteiro de aço na pedra, escrito na pedra, para que não se apague nunca mais. Jesus é Deus. Por isso Jesus é Deus Filho. Amém. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreva aqui também no canal. Não se esquece de compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Compartilha para os teus amigos aí. Divulga o canal, divulga os vídeos para que nós possamos alcançar mais pessoas. Porque somente curtindo o vídeo, curtindo o canal, compartilhando os vídeos, é que nós conseguiremos, pelo próprio YouTube, ser recomendado para outras pessoas. Fica na paz. Deus abençoe.